O milionário fica paralisado ao descobrir o clamor da jovem inocente. Uma verdade choqueante se estendia pelo hall da Fundação Henrique, onde convidados elegantes se misturavam, sorrisos cintilantes refletindo as luzes de um lustre grandioso. Todos estavam ali para celebrar mais uma generosa doação do milionário, um homem carismático, reverenciado por seus atos filantrópicos. Enquanto ele agradecia e sorria, um grito angustiante ecoou, um grito que partiu o coração e causou pesadelo. Um grito que partiu o coração e causou pesadelo. Um grito que partiu o coração e causou um calafrio na espinha. Ana! O chamamento agudo reverberou do fundo de um corredor escuro, lágrimas pendendo nas emoções. Um aviso de que algo estava muito, muito errado. Paralisado, Henrique sentiu um nó na garganta. Ana, uma jovem voluntária com um brilho de esperança nos olhos, era uma presença nova e vibrante em sua fundação. O terror estampado no rosto dela quando surgiu do corredor era inconfundível. Ela ofegava, segurando um celular como se fosse uma arma. As mãos trêmulas, quase a fazendo deixá-lo cair. A cena desconcertante desmantelou a celebração. O murmúrio da multidão se diluiu em um silêncio aterrorizante. A verdade precisa ser ouvida, ela gaguejou, a voz embargada. Henrique sentiu o coração disparar. Com um gesto frenético, ela mostrou a tela do celular. Uma gravação que parecia se arrastar do além, exibindo cenas que poderiam destruir não apenas sua fundação, mas também o legado que construíra. Ele ficou atordoado. As imagens mostravam uma rede sinistra, revelando que o abrigo que tanto prezava poderia ser uma fachada para crimes hediondos. As paredes pareciam se fechar ao seu redor. Henrique se viu diante do dilema mais cruel de sua vida: proteger sua reputação, tudo pelo que trabalhou, ou apoiar Ana em sua luta por justiça. A tensão aumentava, como um manto sufocante. Ele podia sentir a presença ameaçadora de um aliado inesperado, alguém em quem confiava, pronto para silenciar a verdade. Sussurros nas sombras anunciavam um plano traiçoeiro. Ana seria rotulada como instável, sua história esquecida em meio ao poder e à corrupção. Mas para Henrique, o que ele não sabia era que Ana não era apenas uma voluntária determinada. Ela era a filha que ele acreditara ter perdido. Uma sombra de um passado preenchido por erros irreparáveis. Memórias afloravam em sua mente, imortais e miseráveis. A dor se mesclava com o pânico. O tempo parecia se esgotar, e a verdade pulsava como um relâmpago prestes a iluminar a escuridão que envolvia sua vida. Com o coração acelerado, Henrique sentiu o peso de suas escolhas como uma âncora invencível. O que ele faria quando tudo desmoronasse? Ele estava pronto para se arriscar por aquela jovem que poderia ser sua chance de redenção? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tensão pairava no ar, Henrique lutava contra o turbilhão de emoções que o envolvia. Ele olhou para Ana, que tremia.
a tela do celular ainda brilhando com aquelas imagens devastadoras. A multidão agora observava com interesses contraditórios. Alguns pareciam estar em estado de choque. Outros murmuravam baixinho, trocando olhares desconfiados. O coração de Henrique batia forte, ecoando dentro do peito como se quisesse romper a caixa torácica. Mas naquele instante de paralisação, um novo clamor se ergueu. A porta do salão se escancarou e uma mulher entrou, de forma abrupta. Seus cabelos revoltos e olhos intensos revelavam uma determinação quase palpável. Era Laura, a ex-esposa de Henrique, uma figura da qual ele tentara se afastar em busca de um novo começo. O passado se aproximava dele, como uma tempestade prestes a desabar. Henrique, ela gritou, fazendo a audição de todos os presentes se voltarem para ela. Você não pode deixar que isso aconteça. Não pode aplacar essa garota. A tensão aumentou. Henrique sentiu o nó na garganta se agravar, enquanto Ana, com olhos avermelhados, buscava apoio em seu olhar. A revelação de Laura era como um golpe. Ela sabia de algo que ele não. E em um movimento ousado, Laura se aproximou, encarando-o diretamente. Você não faz ideia do que você realmente está protegendo, não é? Um frio percorreu sua espinha. Ana fitou Henrique, esperando uma resposta. O murmúrio da multidão aumentava, e comentários indignados surgiam nas sombras. Ela só quer desestabilizar você. Isso não pode ser verdade. Henrique estava perdido. O passado se misturava com o presente, e ele sentia as paredes começando a ruir ao seu redor. Laura não parou. Você se esqueceu das promessas? Dos rostos que você deixou para trás? Cada frase era como uma facada em seu peito, revelando um lado que ele havia enterrado. Ana não é a única que sabe. Você está cercado de mentiras. Mentiras? Henrique berrou, sua voz tremendo, mas a confusão na cabeça o fez hesitar. Ele olhou para Ana, que continuava com aquela expressão desoladora. O mundo parecia girar. A imagem de uma vida que idealizara começava a desmoronar. Eu trouxe isso. Laura puxou algo do bolso. Um caderno amarrotado, que parecia ter sido arrancado de um lugar escondido. Você precisa ver isto. É tudo o que você fez para esconder sua verdade, nossa verdade. Neste instante, tudo parecia congelar. Henrique se lembrou de cada decisão, cada ato que o levou a este momento. Ele sentiu o rosto esquentar com a vergonha. O que mais estava oculto? A gravação de Ana brilhava como um aviso, e agora o caderno de Laura prometia mais segredos. As duas mulheres estavam conectadas de uma forma que ele não compreendia. Por favor, Ana implorou com a voz embargada. Se você realmente se importa, mostre a eles a verdade. O silêncio se instalou, enquanto o peso daquela afirmação pairava no ar. Henrique estava à beira de uma revelação que poderia mudar tudo. Qual seria a resposta de Henrique? Ele sabia que, independente de sua escolha, nada seria como antes. O que realmente havia por trás de toda aquela filantropia? Ele estava pronto para encarar a verdade ou preferiria continuar vivendo as mentiras que construiu? E a revelação estava prestes a despontar, deixando um rastro de caos e incerteza. O que ele faria a seguir? O tempo parecia acelerar e a decisão se aproximava como um trem descontrolado. Henrique sentiu o coração pulsando como um tambor quase ensurdecedor. Ele olhava para Laura, que estava prestes a revelar segredos que poderiam despedaçar seu mundo. A multidão, com os olhos vidrados, aguardava ansiosamente. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz trêmula. Laura empurrou o caderno em sua direção.
seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e desespero. Você precisa saber, Henrique. Não é só sobre Ana. É sobre nós. Sobre tudo o que você fez para se esconder da verdade. Ana olhou entre os dois, a confusão em seu rosto se transformando em expectativa. Você está falando de mim? Do que você sabe? Sua voz era um fio de esperança e medo. Nesse momento, uma jovem da multidão, com cabelos escuros e um olhar penetrante, avançou. Espere, isso não é só sobre eles, ela gritou. E o murmúrio turbulento cresceu. Eu sou parte disso. O olhar dela era intenso, como se estivesse carregando um peso que ninguém mais entendia. Henrique franziu a testa, lutando para processar tudo. O quê? Quem é você? O pânico começou a brotar. Meu nome é Luísa, ela disse, a respiração entrecortada. Eu estive na fundação. Eu sei o que realmente acontece aqui. Ela segurava um pedaço de papel amassado que parecia ter sido arrancado de um caderno. Isso é para você. A verdade que ninguém quer que você veja. Ana e Laura trocaram olhares nervosos. O nervosismo crescia no ar, e Henrique sentia o mundo desmoronar sob seus pés. Ele olhou novamente para a gravação no celular, e as feições da multidão começavam a misturar compaixão e medo. Luísa passou pelo salão e se colocou ao lado de Ana. Eu vi tudo. Os investimentos, os desaparecimentos, o abrigo. Não é o que você pensa. Sua voz explodiu, cada palavra vibrando com um significado que Henrique não conseguia ignorar. O que é que você quer dizer com desaparecimentos? Ele perguntou, quase em um sussurro. O nó na garganta estava de volta, pulsando mais forte. Experimentos, Henrique. Crianças cuidadas na fundação nunca mais foram vistas. Eles foram usados, manipulados. E você está ligado a tudo isso. Luísa entregou o pedaço de papel a Henrique, que o encarou com olhos arregalados. Ali estava, impresso em letras grandes. Nomes, datas, lugares, tudo que documentava um esquema de manipulação horrendo. Henrique ficou paralisado, como se tivessem jogado água fria nele. O peso da verdade o atingiu como uma onda. Não, não pode ser. Eu sou um filântropo, disse com a voz embargada. Todos os olhares se voltaram para ele, o sussurro se intensificando. Então você sabia? Laura perguntou, a dor refletida em seu olhar. A incredulidade era palpável. Não, eu nunca soube. Eu apenas queria ajudar, dar uma chance a quem mais precisa. Mas enquanto Henrique tentava se defender, uma ideia começou a germinar em sua mente. Será que ele tinha se enterrado tanto em suas boas intenções que não conseguiu enxergar a verdadeira natureza da fundação que havia construído? As vozes aumentaram ao fundo e a tensão chegava ao ápice. O clima mudou quando, de repente, a porta do salão se abriu com um estrondo. 2 homens de terno negro entraram. A presença deles emanava uma autoridade opressiva. O olhar deles varreu a sala, e um deles falou com um tom gelado. A festa acabou. Henrique sentiu uma onda de pânico. O que você quer dizer com isso? Precisamos de você, Henrique. É hora de reverter as coisas. A voz do homem era como uma sentença de morte, e o calor do momento se transformou em algo quase insuportável. O olhar de Luísa era de desespero. Eles vieram por você. Não deixe que levem você embora. A multidão agora estava em pânico. Henrique, perdido entre Laura, Ana e Luísa, percebeu que as escolhas que ele pensara serem boas estavam prestes a se transformar em um pesadelo. E, naquele instante, enquanto os homens se aproximavam, algo nas entranhas de Henrique começou a se despedaçar. Qual seria seu destino?
Seria verdade que a fundação que ele tentou salvar era, na verdade, a origem de seu maior falho? O que ele realmente conhecia sobre os segredos que cercavam seus atos de bondade? E com o olhar da multidão agora cheio de dúvida e desconfiança, Henrique percebeu que a única linha entre a salvação e a ruína poderia desaparecer rapidamente. O clima de tensão persistia, como se todo o salão estivesse prestes a explodir. Henrique sentiu o peso dos olhares, pesados, desconfiados. A presença dos homens de terno negro o fazia tremer. O que eles queriam? Por que estavam ali? Quando menos percebeu, um deles deu um passo à frente. Seu olhar incisivo posicionado sobre Henrique. Vamos, Henrique. É hora de reverter as coisas. Você vai nos seguir. A voz dele era fria, como aço. Um estalo de silêncio percorreu a sala. Reverter? O que você quer dizer com isso? Henrique perguntou, entre a incredulidade e o pavor. Laura segurou o braço dele como se tentasse ancorá-lo ao presente. Você não deve ir com eles. Não confie neles. Seu olhar estava cheio de pânico. Estamos aqui para proteger você, Henrique. O homem insistiu. Você não sabe o que está realmente acontecendo. As palavras dele eram uma armadilha, uma promessa de segurança que soava como uma ameaça. Mas o que poderia ser pior do que a revelação que se desenrolava diante dos olhos dele? O que mais ele já havia ignorado em sua busca por boas intenções. Então, na confusão de sentimentos, um grito penetrante cortou o ar. Não deixem ele ir! A voz era de Ana, e a expressão no rosto dela fazia Henrique sentir um frio na espinha. No momento seguinte, a jovem da multidão, Luísa, saltou à frente, chorando. Henrique, eu vi, você precisa me ouvir. Ela se aproximou, quase ofegante, e suas palavras logo tomaram forma em algo aterrorizante. Eles querem que você faça algo que pode acabar com tudo. Você não pode confiar neles. Henrique ficou paralisado, a confusão instalando-se ainda mais. O que Luísa queria dizer? O que poderia ser tão devastador? Enquanto a multidão murmurava em vozes baixas, um sentimento de desespero tomou conta dele. Henrique, você precisa saber. Luísa continuou, a sinceridade em seus olhos clareando o caos momentâneo. O abrigo, na verdade, ele se tornou um laboratório, um lugar para experimentos com as crianças. Experimentos? Henrique repetiu. O mundo ao seu redor começando a se desvanecer. As palavras de Luísa ressoavam como um sino de alarme. Não, isso não é verdade. Antes que pudesse processar, um estrondo sacudiu a sala. As luzes piscaram, e uma explosão repentina ecoou na entrada. Uma sombra se projetou na porta. E um homem, com uma aparência assustadora e um olhar intenso, invadiu o espaço. Chega! Sua voz cortou o ar como um punhal. Precisamos discutir sobre as crianças. O salão parou. A multidão estava em estado de choque. Quem era aquele homem? O que ele sabia? Henrique sentiu seu coração disparar. Novo intruso virou-se para ele e disse: Henrique, não adianta fingir que você não sabe. Você não pode escapar das suas ações. A adrenalina percorria o corpo de Henrique. O que você está falando? Você desviou o dinheiro, Henrique. Você sabia dos desaparecimentos e fez questão de colocar tudo sob a rugosidade do seu prestígio. O abrigo não é um lugar de esperança. É um campo de controle. Você fez parte disso. As palavras do homem perfuraram o coração de Henrique. Enquanto a verdade começava a verter como um rio tumultuado, ele se lembrou de Ana, de Laura e daquela noite que deveria ser uma celebração. Como ele nunca viu. A revelação de Luísa voava em sua mente como uma condenação. Ele estava cercado, cada escolha reverberando como ecos de um passado escuro. Mas eu estava ajudando, quis salvar vidas. Ele se defendeu, sentindo o afogamento das mentiras que agora o cercavam. Salvar?
ou se salvar? O homem desafiou, e a sala se enchia de murmúrios. Lembre-se, Henrique, o que vem à tona não tem como ser ignorado. As crianças que você tentou proteger estão mais em perigo do que nunca. O impacto dessas palavras foi um soco no estômago. Antes que pudesse se recuperar, uma nova reviravolta surgiu. Ana avançou, erguendo o celular novamente e gritou: "Não, você não pode fazer isso. Eles precisam saber." E ali, no instante de desespero, tudo mudou. As palavras de Ana despertaram um novo caos. Henrique percebeu que a jovem, tão cheia de esperança, tinha um segredo. Por que ela estava tão disposta a arriscar tudo? O velho terror estava apenas começando. O que mais se escondia naquele celular? Que segredos estavam prestes a ser revelados? As sombras da verdade estavam se acumulando acima dele, e o que parecia ser uma noite de celebração se tornava um palco de horror. O que Henrique faria? No momento em que o peso da responsabilidade atingiu seu auge, algo revirou dentro dele, dando início a um desfecho que estava além de sua compreensão. Mas a escuridão estava se aproximando, e ele sentia que decidir seu próximo passo poderia não ser apenas uma questão de vida ou morte, mas de redenção ou condenação. Henrique sentia seu coração disparar, enquanto o caos ao seu redor se intensificava. Ana, Luísa e Laura olhavam para ele, os rostos marcados pela preocupação, e a presença ameaçadora dos homens de terno preto pairava sobre todos como uma nuvem escura. O abrigo não é um lugar de esperança, é um campo de controle. As palavras de Luísa ainda ecoavam em sua mente. O que mais ele não sabia? "Henrique!" A voz de Laura cortou a tensão. "Você não pode ir com eles. Eles querem te usar." O desespero em seu olhar falava mais do que qualquer explicação poderia. Antes que pudesse responder, Ana deu um passo à frente, com os olhos brilhando de determinação. "Se você não lutar pela verdade, vai acabar no mesmo caminho que eles." Um barulho estrondoso cortou o ar, e a porta do salão voou para trás, revelando 5 homens armados. O clima de festa se desfez em uma fração de segundos. "Todos quietos!" gritou um deles apontando uma arma ao ar, e o pânico tomou conta da sala. Henrique ficou sem palavras, cada segundo se arrastando enquanto seus pensamentos giravam. Ana gritou: "Não deixem eles te levarem." Luísa segurou sua mão enquanto um dos homens avançava em sua direção, mas rapidamente diversos convidados começaram a se agitar, formando um clamor de indignação. Vozes se misturavam em um coro de protesto, mas a presença dos armados transformava a cena em um campo de batalha. Enquanto a inquietação aumentava, Henrique sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que fazer. O que era mais aterrador? Os homens armados ou os segredos que as mulheres ao seu lado estavam escondendo? Mas no meio do caos, quando ele pensava que tudo estava perdido, um grito rasgou o ar. "Parados! Todos parados agora!" A voz era firme e conhecida. Henrique virou-se e seu coração parou. Era Pedro, seu irmão mais velho, que havia desaparecido anos atrás. A família pensava que ele estava morto. Agora, ali estava ele, em pé, seguro, mas com uma expressão grave no rosto. "Henrique, você não sabe com quem está lidando." Uma onda de confusão o atingiu. "Pedro? Mas como?" Henrique balbuciou. "É uma armadilha. Não confie neles," gritou Pedro apontando para os homens de terno enquanto se aproximava. O olhar dele era intenso, e havia algo na maneira como ele se movia que transmitia uma urgência desesperadora. Os homens pararam, surpresos, avaliando a nova entrada. Então, um deles começou a sussurrar entre os outros. Uma tensão palpável preenchia o ar. "Henrique,
Precisamos sair agora. Não há tempo para explicar. Pedro disse, puxando o irmão em direção a uma das saídas. Mas e as meninas? E o que está acontecendo? A voz de Henrique estava cheia de medo e confusão. Ele olhou para Ana e Luísa, cujos olhares estavam fixos em Pedro, igualmente perplexos. Temos que ir, Henrique. Pedro insistiu, já pressionando-o para a saída. Ana começou a se mover também, sua determinação irrompendo. Não podemos deixar vocês irem assim. A verdade precisa ser mostrada. Nesse momento, a sala estava em um frenesi, com as pessoas gritando, tentando encontrar segurança entre si. Mas o olhar de Pedro se mantinha fixo em Henrique, como se sua vida dependesse da decisão que tomaria a seguir. Eu vou com você, mas me explique tudo depois. Henrique finalmente decidiu, dominado por um instinto profundo de proteger sua família e descobrir a verdade. Os homens armados, percebendo que a situação estava fugindo de suas mãos, começaram a se mover. Então, uma explosão repentina sacudiu o salão. O impacto fez Henrique perder o equilíbrio e cair, com sujeira e detritos voando por todos os lados. A sala começou a desmoronar e todos gritaram em pânico. Henrique olhou ao redor, aturdido. Em meio ao caos, uma figura conhecida surgiu em sua visão. A pessoa que todos achavam que ele havia perdido para sempre era agora um espectador da destruição que ele ajudou a criar. Pedro, agora visivelmente machucado, olhou para o irmão e, em um sussurro, disse: A verdade vai te salvar, mas primeiro você precisa enfrentar os monstros que criou. Agora, enquanto os muros caíam, Henrique se sentia encurralado. Ele havia sido forçado a escolher entre escapar ou enfrentar a verdade que havia ignorado. O que viria a seguir? As revelações estavam prestes a desmoronar em sua vida, mas o que mais estava prestes a ser revelado em meio à destruição? Henrique sentia seu coração disparar, enquanto o caos ao seu redor se intensificava. Ana, Luísa e Laura olhavam para ele, os rostos marcados pela preocupação, e a presença ameaçadora dos homens de terno preto pairava sobre todos como uma nuvem escura. O abrigo não é um lugar de esperança, é um campo de controle. As palavras de Luísa ainda ecoavam em sua mente. Oh, que mais ele não sabia? Henrique! A voz de Laura cortou a tensão. Você não pode ir com eles. Eles querem te usar. O desespero em seu olhar falava mais do que qualquer explicação poderia. Ana estava ao lado dele, pronta para agir. Se você não lutar pela verdade, vai acabar no mesmo caminho que eles. O desespero em seus olhos era quase palpável. Então, uma explosão repentina sacudiu o salão. O impacto fez Henrique perder o equilíbrio e cair, enquanto sujeira e detritos voavam por todos os lados. A sala começou a desmoronar. Ele olhou ao redor, aturdido. Em meio ao caos, uma figura conhecida surgiu em sua visão. Pedro, seu irmão mais velho, que havia desaparecido anos atrás. Era um espectador da destruição que ele ajudou a criar. Henrique, não há tempo. Temos que sair. Pedro disse, puxando Henrique em direção a uma das saídas. O olhar dele era intenso. Eles querem saber a verdade, mas não estão prontos para ouvir, nem você. Como você pôde voltar? O que está acontecendo? Henrique estava paralisado. O mundo ao seu redor era um redemoinho de fumaça e gritos. Depois de todos esses anos, você ainda não entende? É mais profundo do que você imagina. A fundação é apenas a ponta do iceberg. A urgência nas palavras de Pedro
Era como um grito de socorro. Você precisa me dizer tudo agora. Não posso ir sem entender. Henrique se sentia dividido, preso entre a lealdade à família e um impulso de descobrir a verdade. Enquanto olhava para Ana e Luísa, as duas mulheres estavam em choque, incapazes de processar o que estava acontecendo. Então, a adrenalina tomou conta. Desculpe, mas teremos que lidar com isso depois, disse Pedro, puxando o irmão em direção à saída. Mas antes que pudessem sair, Luísa gritou: Henrique, espere. Você precisa ouvir o que Pedro não está te contando. A multidão estava em pânico. O ambiente era frenético. Os homens armados pareciam mais tensos a cada segundo. O que você quer dizer com isso? Henrique perguntou, sua mente girando. Luísa estava pálida, mas seus olhos brilhavam com determinação. O que Pedro me disse não foi toda a verdade. Ele também está envolvido, Henrique. As palavras de Luísa atingiram Henrique como um soco. O que você quer dizer? A desconfiança se instalou. Ele olhou para Pedro, buscando uma explicação. Mas o silêncio do irmão era mais eloquente do que qualquer palavra. Não, isso não pode ser verdade, Henrique disse, quase sem fôlego. Ele foi parte do esquema, Henrique. Eu ouvi conversas, coisas que ele fez. Ele está tão sujo quanto os outros. Luiz estava tremendo, mas a determinação era clara em seu rosto. A confusão era sufocante. Ele olhou para Pedro, que agora se mantinha em silêncio, como se tivesse sido desmascarado. Henrique, não escute. Ela está tentando te manipular. Pedro tentou se defender, mas o olhar de Henrique se endureceu. Você não me contou a verdade. E agora não tenho certeza se posso confiar em você. O chão sob eles tremeu, e uma nova voz ecoou na sala. Um homem alto, com uma expressão sinistra, surgiu entre as sombras. Parece que a verdade está prestes a ser revelada. Ele riu, e o som reverberou como um presságio de calamidade. Clientes e colaboradores, que a princípio apoiaram Henrique, estavam agora paralisados de medo. Esse homem tinha uma aura de controle. Henrique, você não sabe o quanto esses segredos podem lhe custar. Ele disse, como se estivessem em uma peça de teatro trágica. E você, Pedro, nunca deveria ter voltado. A tensão no ar se intensificou. Os homens de terno negro se moveram lentamente em direção a Henrique e Pedro, como se fossem cobras em busca de suas presas. Você tem uma escolha, Henrique. Siga-nos ou enfrente as consequências. Antes que pudesse responder, outro estrondoso som ecoou, interrompendo tudo. E ao olhar novamente, Henrique viu Ana sendo puxada por um grupo que parecia tão ameaçador quanto os outros. Henrique, ela gritou, seus olhos cheios de pânico. Não acredite neles. A cena estava tão caótica, tão repleta de mentira e manipulação, que Henrique sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. As revelações estavam se acumulando, como uma tempestade prestes a explodir. O que significava isso para a verdade que ele tentava descobrir? E mais importante, em quem ele poderia realmente confiar? Henrique sentia seu coração disparar enquanto o caos ao seu redor se intensificava. Ana, Luísa e Laura olhavam para ele, os rostos marcados pela preocupação. E a presença ameaçadora dos homens de terno preto pairava sobre todos como uma nuvem escura. O abrigo não é um lugar de esperança, é um campo de controle. As palavras de Luísa ainda ecoavam em sua mente. O que mais ele não sabia? Henrique,
A voz de Laura cortou a tensão. Você não pode ir com eles. Eles querem te usar. O desespero em seu olhar falava mais do que qualquer explicação poderia. Ana estava ao lado dele, pronta para agir. Se você não lutar pela verdade, vai acabar no mesmo caminho que eles. O desespero em seus olhos era quase palpável. Então, uma explosão repentina sacudiu o salão. O impacto fez Henrique perder o equilíbrio e cair, enquanto sujeira e detritos voavam por todos os lados. A sala começou a desmoronar. Ele olhou ao redor, aturdido. Em meio ao caos, uma figura conhecida surgiu em sua visão. Pedro, seu irmão mais velho, que havia desaparecido anos atrás. Era um espectador da destruição que ele ajudou a criar. Henrique, não há tempo. Temos que sair. Pedro disse, puxando Henrique em direção a uma das saídas. O olhar dele era intenso. Eles querem saber a verdade, mas não estão prontos para ouvir. Nem você. Como você pôde voltar? O que está acontecendo? Henrique estava paralisado. O mundo ao seu redor era um redemoinho de fumaça e gritos. Depois de todos esses anos, você ainda não entende? É mais profundo do que você imagina. A fundação é apenas a ponta do iceberg. A urgência nas palavras de Pedro era como um grito de socorro. Você precisa me dizer tudo agora. Não posso ir sem entender. Henrique se sentia dividido, preso entre a lealdade à família e o impulso de descobrir a verdade. Enquanto olhava para Ana e Luísa, as duas mulheres estavam em choque, incapazes de processar o que estava acontecendo. Então, a adrenalina tomou conta. Desculpe, mas teremos que lidar com isso depois, disse Pedro, puxando o irmão em direção à saída. Mas, antes que pudessem sair, Luísa gritou. Henrique, espere. Você precisa ouvir o que Pedro não está te contando. A multidão estava em pânico. O ambiente era frenético. Os homens armados pareciam mais tensos a cada segundo. O que você quer dizer com isso? Henrique perguntou, sua mente girando. Luísa estava pálida, mas seus olhos brilhavam com determinação. O que Pedro me disse não foi toda a verdade. Ele também está envolvido, Henrique. As palavras de Luísa atingiram Henrique como um soco. O que você quer dizer? A desconfiança se instalou. Ele olhou para Pedro, buscando uma explicação. Mas o silêncio do irmão era mais eloquente do que qualquer palavra. Não, isso não pode ser verdade. Henrique disse, quase sem fôlego. Ele foi parte do esquema, Henrique. Eu ouvi conversas, coisas que ele fez. Ele está tão sujo quanto os outros. Luísa estava tremendo, mas a determinação era clara em seu rosto. A confusão era sufocante. Ele olhou para Pedro, que agora se mantinha em silêncio, como se tivesse sido desmascarado. Henrique, não escute. Ela está tentando te manipular. Pedro tentou se defender, mas o olhar de Henrique se endureceu. Você não me contou a verdade, e agora não tenho certeza se posso confiar em você. O chão sob eles tremeu e uma nova voz ecoou na sala. Um homem alto, com uma expressão sinistra, surgiu entre as sombras. Parece que a verdade está prestes a ser revelada. Ele riu e o som reverberou como um presságio de calamidade. Clientes e colaboradores, que a princípio apoiaram Henrique, estavam agora paralisados de medo. Esse homem tinha uma aura de controle. Henrique, você não sabe o quanto esses segredos podem lhe custar, ele disse, como se estivessem em uma peça de teatro trágica. E você, Pedro, nunca deveria ter voltado. A tensão no ar se intensificou.
Os homens de terno negro se moveram lentamente em direção a Henrique e Pedro, como se fossem cobras em busca de suas presas. Você tem uma escolha, Henrique. Siga-nos ou enfrente as consequências. Antes que pudesse responder, outro estrondoso som ecoou, interrompendo tudo. E ao olhar novamente, Henrique viu Ana sendo puxada por um grupo que parecia tão ameaçador quanto os outros. Henrique! Ela gritou, seus olhos cheios de pânico. Não acredite neles. A cena estava tão caótica, tão repleta de mentira e manipulação, que Henrique sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. E então, em meio ao tumulto, os números começaram a ruir. A figura do homem sinistro avançou em direção a Pedro, com um sorriso que poderia gelar o âmago de qualquer um. Chegou o momento, irmão. A verdade vem à tona. E com isso, um sorriso enigmático se alargou no rosto do homem, revelando algo que fez Henrique tremer. Era, afinal, um rosto conhecido. Ele não podia ser Nicholas. Henrique mal podia acreditar, sua mente girando. O homem que havia desaparecido estava bem ali, como uma sombra da sua infância. Nicholas, o que você está fazendo aqui? A voz de Pedro se elevou, uma mistura de raiva e desapontamento. As peças começaram a se encaixar de maneira aterradora. Nicholas não era apenas um ator, mas parte de toda aquela trama. Você realmente achou que poderia sair impune? Sempre foi sobre isso. O controle, o poder. A risada do homem era fria, cortante. Henrique sentiu que tudo ao seu redor se dissolvia. As verdades que pensava conhecer, todas estavam se desmoronando. A sala parecia girar, enquanto as revelações se acumulavam. Você sempre foi o favorito. Nicholas continuou, olhando para Pedro com desprezo. Agora é uma questão de tempo até que tudo isso se revele. Henrique sentiu o chão afundar sob seus pés, incapaz de processar a traição que ocorria diante de seus olhos. Ele havia confiado em Pedro, acreditado que eles estavam juntos nisso. Mas agora, tudo indicava que a luta pelo poder estava levando seus entes queridos, um contra o outro. O pano estava caindo e a verdade estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido? O que tudo isso significava para Henrique? Ele ficou paralisado, enquanto cada revelação sugava o ar de seus pulmões, e uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde isso podia ir? Henrique estava paralisado, os olhos fixos em Nicholas, enquanto a sala se tornava um campo de batalha emocional. O que ele pensava que sabia desmoronava como um castelo de cartas. O riso sinistro do irmão, seu passado amoroso, agora uma sombra escura, preenchia o ar pesado. Você não pode estar falando sério. Você estava aqui o tempo todo, tramando tudo isso. A indignação rasgava sua voz. E você, Henrique? Você se deixou enganar tão facilmente. Sempre o favorito da mamãe. Eu apenas mudei de lado no jogo, respondeu Nicholas com um sorriso maligno. As palavras cortaram Henrique como uma faca. O que mais ele poderia ter ocultado? As luzes estouraram, um curto-circuito, e a sala inteira ficou mergulhada na escuridão por um breve momento. O silêncio pesou como chumbo. Henrique sentiu a adrenalina subindo, sua respiração acelerando enquanto seus sentidos se aguçavam. Tremeram as mãos de Ana e Luísa, e as expressões de todos os presentes eram um retrato de pânico e expectativa. O mundo dele estava virando de cabeça para baixo. Um estalo e as luzes piscaram de volta, revelando a visão mais chocante. Ana,
com o celular em mãos. A tela que antes trazia evidências de crimes, agora iluminada por um segredo ainda mais aterrador. Ela estava prestes a pressionar um botão. Isto vai acabar com eles, disse Ana, sua voz carregada de determinação. Não faça isso, gritou Henrique, mas era tarde demais. O clique ecoou como um disparo. A gravação começou a rodar. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Imagens de crianças, carecendo de ajuda, apareceram, mas não eram as que Henrique esperava ver. As cenas mostravam experimentos horríveis, mas também ele viu uma das crianças. Era uma menina de cabelos escuros e olhos brilhantes. Não, ele reconheceu aquele rosto. Rafaela, sua irmã mais nova, sua luz, desaparecida anos atrás. O mundo à sua volta estalou em um silêncio sepulcral. As pessoas estavam em choque. Ela está viva. Você sabia? As palavras escaparam de seus lábios em desespero. O pouco de esperança que tivera se despedaçou em um instante. O sorriso maligno de Nicholas se ampliou, como uma vitória consumada. Você se esqueceu que eu sempre soube, irmão. E a verdade só é boa para aqueles que têm poder. E você nunca teve. Ele se virou para a multidão, gesticulando. Essa fundação era uma fachada. A verdade é que estávamos usando aquelas crianças para experiências. E você, seu idiota, estava em cima. De tudo. Henrique ficou em choque completo. Ele olhou para Luísa, que agora chorava, a mão cobrindo a boca. Laura gritou, sem acreditar no que ouvia. Era como se todos os segredos, todos os sussurros sombrios que ele tentou ignorar, agora se atirassem sobre ele como ondas. O peso da traição de Nicholas, a dor da realidade caindo como uma tempestade. Esse jogo acabou, Nicholas. Não posso deixar que você escape disso. Eu tenho que salvar Rafaela. Henrique se ergueu, o impulso perigoso e cego de um irmão destroçado. Ele não tinha ideia de como iria encarar tudo isso, mas sabia que não tinha escolha. A verdade estava chorando por ser libertada. Mas antes que pudesse avançar, um grito, um tiro. A sala congelou. Mais que um disparo, foi um lamento. Todos voltaram-se para o canto, onde um dos homens de terno negro tinha caído, o olhar vazio e a mão ainda segurando a arma. O pânico disparou. Ele. O sangue começou a escorrer, e as pessoas no salão entraram em completo estado de confusão. Corre! Gritou Henrique, tomando Ana pela mão. O caos tomou conta. Ele não sabia se o homem havia sido atingido por alguém do lado deles ou do lado de Nicholas, mas sentia que a linha entre o que era certo e errado havia desaparecido. Todos estavam em risco, e a única coisa que podia fazer agora era proteger quem amava. Enquanto a iluminação piscava, a sala se tornava um lugar de gritos e movimentos apressados. Eles passaram por trás da mesa de apoio e Henrique se virou, olhando para Nicholas, que estava ali, observando a destruição com um sorriso inquietante. Você pode correr, mas a verdade sempre encontra um jeito de te pegar, irmão. Henrique sentiu seu coração disparar. O que havia de verdade em tudo isso? No meio da confusão, as revelações se tornaram uma tela em branco, deixando uma única pergunta ressoando em sua mente. Quantos outros segredos estavam prestes a serem revelados? E o que isso significava para seu futuro? Henrique estava paralisado, os olhos fixos em Nicholas, enquanto a sala se tornava um campo de batalha emocional.
O que ele pensava que sabia desmoronava como um castelo de cartas. O riso sinistro do irmão, seu passado amoroso, agora uma sombra escura, preenchia o ar. Exato. Você não pode estar falando sério. Você estava aqui o tempo todo tramando tudo isso. A indignação rasgava sua voz. E você, Henrique? Você se deixou enganar tão facilmente. Sempre o favorito. Eu apenas mudei de lado no jogo, respondeu Nicholas com um sorriso maligno. As palavras cortaram Henrique como uma faca. O que mais ele poderia ter ocultado? As luzes estouraram, um curto-circuito, e a sala inteira ficou mergulhada na escuridão por um breve momento. O silêncio pesou como chumbo. Henrique sentiu a adrenalina subindo, sua respiração acelerando enquanto seus sentidos se aguçavam. Tremeram as mãos de Ana e Luísa, e as expressões de todos os presentes eram um retrato de pânico e expectativa. O mundo dele estava virando de cabeça para baixo. Um estalo e as luzes piscaram de volta, revelando a visão mais chocante. Ana, com o celular em mãos, a tela que antes trazia evidências de crimes, agora iluminada por um segredo ainda mais aterrador. Ela estava prestes a pressionar um botão. Isto vai acabar com eles, disse Ana, sua voz carregada de determinação. Não, não faça isso, gritou Henrique, mas era tarde demais. O clique ecoou como um disparo. A gravação começou a rodar. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Imagens de crianças carecendo de ajuda apareceram, mas não eram as que Henrique esperava ver. As cenas mostravam experimentos horríveis, mas também ele viu uma das crianças. Era uma menina de cabelos escuros e olhos brilhantes. Não, ele reconheceu aquele rosto. Rafaela, sua irmã mais nova. Sua luz, desaparecida anos atrás. O mundo à sua volta estalou em um silêncio sepulcral. As pessoas estavam em choque. Ela está viva. Você sabia? As palavras escaparam de seus lábios em desespero. O pouco de esperança que tivera se despedaçou em um instante. O sorriso maligno de Nicholas se ampliou, como uma vitória consumada. Você se esqueceu que eu sempre soube, irmão. E a verdade só é boa para aqueles que têm poder. E você nunca teve. Ele se virou para a multidão, gesticulando. Essa fundação era uma fachada. A verdade é que estávamos usando aquelas crianças para experiências. E você, seu idiota, estava em cima de tudo. Henrique ficou em choque completo. Ele olhou para Luísa, que agora chorava, a mão cobrindo a boca. Laura gritou, sem acreditar no que ouvia. Era como se todos os segredos, todos os sussurros sombrios que ele tentou ignorar, agora se atirassem sobre ele como ondas. O peso da traição de Nicholas, a dor da realidade caindo como uma tempestade. Esse jogo acabou, Nicholas. Não posso deixar que você escape disso. Eu tenho que salvar Rafaela. Henrique se ergueu, o impulso perigoso e cego de um irmão destroçado. Ele não tinha ideia de como iria encarar tudo isso, mas sabia que não tinha escolha. A verdade estava chorando por ser libertada. Mas antes que pudesse avançar, um grito, um tiro. A sala congelou. Mais que um disparo, foi um lamento. Todos voltaram-se para o canto, onde um dos homens de terno negro tinha caído. O olhar vazio e a mão ainda segurando a arma. O pânico disparou. Ele! O sangue começou a escorrer, e as pessoas no salão entraram em completo estado de confusão. Corre! Gritou Henrique, tomando Ana pela mão. O caos tomou conta. Ele não sabia se o homem havia sido atingido por alguém do lado deles ou do lado de Nicholas.
mas sentia que a linha entre o que era certo e errado havia desaparecido. Todos estavam em risco, e a única coisa que podia fazer agora era proteger quem amava. Enquanto a iluminação piscava, a sala se tornava um lugar de gritos e movimentos apressados. Eles passaram por trás da mesa de apoio e Henrique se virou, olhando para Nicholas, que estava ali observando a destruição com um sorriso inquietante. Você pode correr, mas a verdade sempre encontra um jeito de te pegar, irmão. No entanto, enquanto o tumulto continuava, uma sombra surgiu de trás de Nicholas. E foi quando Henrique viu uma mulher vestida de preto. Seus olhos pareciam chamas vivas. Apontou para Henrique. Você não sabe o que é ser realmente amado, não é? Então, ela removeu a máscara, e com um coração palpitante, Henrique reconheceu o rosto. Era Sofia, a mãe que ele pensara ter perdido para sempre em um acidente anos atrás. Sofia? Ele quase não conseguiu acreditar. O tumulto ao seu redor se silenciou. Mas como? Você não? As lágrimas brotaram em seus olhos. Você estava morta. Morta? Não? Fui forçada a ficar longe de você, Henrique. Não posso explicar agora. Mas todos estão em perigo. Nicholas me trouxe de volta e o que você sabe é apenas a ponta do iceberg. A palavra perigo cortou o coração dele. A revelação de que sua mãe estava viva fez seu mundo girar mais uma vez. Era tudo uma armadilha? Ele olhou para Nicholas, que agora parecia perdido, a raiva substituída por medo. Para onde isso levava? A sala começava a se desmantelar, os relacionamentos se retorcendo com cada nova revelação chocante. Sofia estendeu a mão, seus olhos se fixando em Henrique. Você deve escolher em quem você confia. Henrique sentiu seu coração afundar. Ele tinha que decidir entre sua família, suas raízes e a verdade que estava se desdobrando a cada instante. E naquele momento, o caos não era apenas uma bagunça física, mas uma tempestade emocional que ameaçava arrastá-lo para longe. O que mais estava por vir e a quem poderia realmente confiar agora? O tempo parecia parar enquanto Henrique encarava Sofia. O coração dele batia forte, um turbilhão de emoções preenchendo o espaço entre eles. Mãe, uma súplica e um desespero na mesma palavra. Você está viva? Sofia, com lágrimas nos olhos, assentiu lentamente. Eu nunca tive a chance de voltar para você. Estava presa em um mundo que não me deixava sair. O desespero nas palavras dela era palpável, ecoando pelo salão em completo pânico. Nicholas então soltou uma risada amarga. Ah, que bonito! Mas a história não acaba aqui, gente. As revelações estão apenas começando. Um calafrio percorreu a espinha de Henrique. A sala estava repleta de desesperança, mas ele sabia que não poderia deixar isso acontecer. Chega! Gritou Henrique, rompendo a espiral de desespero. Ele olhou para Ana, Luísa e Laura, e suas expressões eram um espelho de sua própria confusão. Não podemos deixar que ele controle isso. A fervorosa coragem se transformou em lâminas afiadas em seu coração. Ana tomou a frente. A determinação em seu olhar iluminava a escuridão. Henrique, precisamos expor a verdade. Se não o fizermos, ninguém estará seguro. Vamos acabar com isso, mas precisamos de você. Seus olhos brilhavam com a esperança que ele estava apenas começando a unir. As luzes começaram a piscar novamente, sinalizando a instabilidade da sala. Ouvindo os murmúrios de medo e angústia, Henrique se sentia encurralado, mas ele sabia que não estava sozinho. Ele olhou de volta para Sofia. Se você está aqui, então ainda há uma chance de salvar todos. Vamos unir forças. Pedro, que ainda se mantinha em um canto, ouviu as palavras do irmão e imediatamente se juntou.
Ele não queria ser o inimigo. Chega de segredos. Precisamos trabalhar juntos. Nossas vozes podem vencer essa escuridão. A empatia finalmente preencheu o espaço entre eles. O alvoroço na sala cresceu, mas a fumaça da tensão começou a se dissipar. Henrique sentiu uma onda de confiança. Nicholas, isso não é um jogo. Você será responsabilizado por tudo o que fez. As crianças, as vidas, a dor que causou. Ele não se deixaria abater. A expressão de Nicholas mudou, uma fissura de dúvida aparecendo em seu sorriso. Você acha que pode me deter? Eu sempre estive um passo à frente. No entanto, a hesitação em seus olhos mostrava vulnerabilidade, uma fraqueza que Henrique estava disposto a explorar. Talvez um passo à frente, mas você não pode escapar da verdade. E naquele momento, a verdade pulsou, uma onda poderosa que envolveu a sala. Henrique apertou a mão de Ana, olhando-a nos olhos. É hora de acabar com isso. Vamos derrubar as mentiras. Com um movimento rápido, Ana pressionou o botão novamente, e as imagens começaram a ser transmitidas. A câmera capturou os momentos que Nicholas quis esconder. As crianças, os gritos, as histórias não contadas. O murmúrio do público aumentou, e em meio ao caos, eles começaram a se unir. Chega de silêncio, gritou Luísa. Cada um de vocês tem uma escolha. Ficar e fazer diferença, ou sair e deixar que os que manipulam ganhem. O clamor crescente da sala pareceu dar vida a novos sentimentos de solidariedade e luta. Finalmente, a tensão parecia se desanuviar. Sofia e Pedro, unidos, deram as mãos a Henrique, Ana e Luísa. Era uma conexão poderosa, uma rede de apoio que transcendeu a dor e a traição. Vamos mostrar ao mundo a verdade. As palavras de Henrique se ergueram como convocação. Era o momento de lutar, e a determinação pulsava como um coração coletivo ressoando na sala. Com um olhar para a porta, Henrique respirou fundo. Vamos, juntos. E assim, armados com as verdades que haviam finalmente se libertado, eles avançaram em direção à luz, decididos a tomar controle de suas vidas e do destino que escolheriam. Mas, mesmo enquanto se moviam, o passado ainda pairava como uma sombra. O que mais imaginavam que poderia estar escondido nas sombras? O que os aguardaria do lado de fora? Essa era a pergunta que martelava nas mentes deles. E você, querido leitor? Chegou a hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos juntos. Apoie-nos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte desse movimento.